Ok, senhores, então vamos dar continuidade aí. Creio eu, já estamos praticamente finalizando aí o nosso conteúdo, ok? Então, sabendo-se como as ligações elétricas são feitas, pode-se então representá-las graficamente na planta, devendo sempre representar os fios que passam dentro de cada eletroduto através da simbologia própria, identificar a que circuitos pertencem. Por que a representação gráfica da fiação deve ser feita? A representação gráfica da fiação é feita para que, ao consultar a planta, se saiba quantos e quais fios estão passando dentro de cada eletroduto, bem como a que circuito pertence. Na prática, pessoal, não se recomenda instalar mais do que 6 ou 7 condutores por eletroduto. Por quê? Visando facilitar a enfiação ou a retirada dos mesmos, além de evitar a aplicação de fatores de correção por agrupamento mais rigorosos. Para exemplificar a representação gráfica de fiação, utilizaremos a planta do exemplo a seguir, onde os eletrodutos já estão representados. Vejamos bem, vamos fazer uma análise mais aproximada aqui. Primeiro vamos logo na legenda, né? Então, esse traço mais escuro e contínuo seria o quadro de distribuição dentro do nosso ambiente, né? Nossa residência. Então, contínuo, eletroduto embutido na laje. Contínuo aí, traço contínuo, né? Tracejado. Eletroduto embutido na parede. E o contínuo tracejado. E o ponto, né? Eletroduto embutido no piso, tá? Então, indo agora para a planta, você veja que a campainha mesmo aí já é um eletroduto embutido na parede, né? E também do geral aí da residência para o quadro de distribuição, também embutido na parede, ok? Temos aí os eletrodutos embutidos na laje, né? E também algumas representações de eletroduto embutido na parede. Pode ter mesmo aí na parte aí inferior à laje, né? Começando a representação gráfica pelo alimentador, os dois fios fase, o neutro e o de proteção, PE, partem do quadro do medidor e vão até o quadro de distribuição. Então, eu partindo do quadro de medidor e indo até o quadro de distribuição. Fase, neutro e terra. Pessoal, para ler, fazer a leitura e interpretação de um projeto aí elétrico numa planta baixa residencial, no começo pode ser difícil, devido à experiência, habilidade, noção, né, de como que funciona. Mas uma vez analisado o primeiro projeto, executado o primeiro serviço, o segundo, vai pegando isso aí um jogo de cintura, uma experiência, tá bom, pessoal? Vai ganhando aí um certo know-how. Então, do primeiro, do segundo em diante, a noção vai ficando melhor. Não fiquem temerosos, não. Toda a área que vocês forem atuar é da mesma forma. Sempre os primeiros serão mais trabalhosos. Tem que ter um cobaia, não tem jeito, tá? E ser curioso. Não é afoito, é curioso, atento. Sempre buscar mais, né? Perguntar, interpelar, buscar saber
e nós vamos desenvolvendo, né? Então, do quadro de distribuição saem os fios fase, neutro e de proteção do circuito 1, indo até o ponto de luz da sala. Então tá lá, fase, neutro e terra saindo do quadro de distribuição até o ponto de luz da sala. Do ponto de luz da sala, faça a ligação da lâmpada, que será comandada por interruptores paralelos, tá? Então a letra A ali representa onde é que está o interruptor, né? Daquele circuito e os seus respectivos retornos. Para ligar as tomadas da sala, é necessário sair do quadro de distribuição com os fios fase e neutro do circuito 3 e os fios de proteção indo até o ponto de luz da sala e dar para as tomadas fazendo a sua ligação. A prosseguir com a instalação, é necessário levar o fase, o neutro e o proteção do circuito 2 do quadro de distribuição até o ponto de luz da copa e assim por diante, completando a distribuição. Observe que, com a alternativa apresentada, os eletrodutos não estão muito carregados. Convém ressaltar que esta é uma das soluções possíveis. Outras podem ser estudadas, inclusive a mudança do quadro de distribuição mais para o centro da instalação, mas isso só é possível enquanto o projeto estiver no papel. Adotaremos para este projeto a solução apresentada na página a seguir. Então, este projeto ficou, pessoal, dessa forma aí, representado. Cálculo da corrente. A fórmula P é igual U vezes I. Permite o cálculo da corrente, desde que os valores da potência e da tensão sejam conhecidos, tá? Substituindo na fórmula as letras correspondentes à potência e tensão pelos seus valores conhecidos. Então, você tem a potência, você tem o valor de tensão, você consegue então achar o valor de corrente, viu? Para achar o valor da corrente, basta dividir os valores conhecidos, ou seja, o valor da potência pela tensão. Que nesse caso foi encontrado 5 amperes, né? Para o cálculo da corrente, pessoal, dividir a potência pela tensão. No projeto elétrico desenvolvido como exemplo, os valores das potências de iluminação e tomadas de cada circuito terminal já estão previstos e a tensão de cada um deles já está determinada. Esses valores se encontram registrados na tabela a seguir.
Vamos dar uma analisada aí. Pronto. Essa é a tabela, ok? Tá aí o quadro, né? Distribuição. Essa é a tabela geral, qual nós vamos discutindo desde o início. Para o cálculo da corrente do circuito de distribuição, primeiramente é necessário calcular a potência desse circuito. Então, primeiro se calcula a potência do circuito. Pela concessionária de energia local, sabe-se qual é a tensão, para chegar então ao cálculo da corrente. Cálculo da potência do circuito de distribuição. Somam-se os valores das potências ativas de iluminação e tomadas de uso geral, TUGs. Nota: estes valores já foram calculados na página 22. Potência ativa de iluminação, 1080 watts. Potência ativa de TUGs, 5.520 watts. Total, 6.600 watts de potência. Multiplica-se o valor calculado, 6.600 watts, pelo fator de demanda correspondente a esta potência. Então, você multiplica aí a potência pelo fator de demanda e aí você vai encontrar a potência aparente. Fator de demanda representa uma porcentagem do quanto das potências previstas serão utilizadas simultaneamente no momento de maior solicitação da instalação. Isto é feito para não superdimensionar os componentes dos circuitos de distribuição, tendo em vista que numa residência nem todas as lâmpadas e tomadas são utilizadas ao mesmo tempo. Multiplicam-se as potências de tomadas de uso específico TUI pelo fator de demanda correspondente. O fator de demanda para as TUIs é obtido em função do número de circuito de TUIs previsto no projeto. Somam-se os valores das potências ativas de iluminação de TUGs e de TUI, já corrigidos pelos respectivos fatores de demanda. Divide-se o valor obtido pelo fator de potência, médio de 0,95, obtendo-se assim o valor de potência do circuito de distribuição. Uma vez obtida a potência do circuito de distribuição, pode-se efetuar o cálculo da corrente do circuito de distribuição. Fórmula é igual a I, fórmula I é igual a P dividido por U, né? Que nesse caso ele achou 56,6 amperes de corrente. Anota-se o valor da potência e da corrente do circuito de distribuição da tabela anterior. Dimensionamento de fiação e dos condutores dos circuitos. Dimensionar a fiação do circuito é determinar a seção padronizada bitola dos fios desse circuito, de forma a garantir que a corrente calculada para ele possa circular pelos fios por um tempo ilimitado, sem que ocorra superaquecimento. Dimensionar o disjuntor de proteção é determinar o valor da corrente nominal do disjuntor de tal forma que se garanta que os fios da instalação não sofram danos por aquecimento excessivo provocado por sobrecorrente ou curto-circuito. Para se efetuar o dimensionamento dos fios e dos disjuntores do circuito, algumas etapas, pessoal, devem ser seguidas. Primeira etapa, consultar a planta com a representação gráfica da fiação a seguir o caminho que cada circuito percorre, observando neste trajeto qual o maior número de circuitos que se agrupa com ele.
O maior agrupamento para cada um dos circuitos do projeto se encontra em destaque na planta a seguir. Então, o maior número de circuitos agrupados para cada circuito do projeto está relacionado abaixo. Então, ele relacionou todos os circuitos, ok? O número de circuitos agrupados, o número de circuitos. E aí agora ele vai conseguir definir qual que é a fiação que deverá seguir nesse circuito. Então, segunda etapa, determinar a seção adequada e o disjuntor apropriado para cada um dos circuitos. Para isso é necessário apenas saber o valor da corrente do circuito e com o número dos circuitos agrupados, também conhecido, entrar na tabela 1 e obter a seção do cabo e o valor da corrente nominal do disjuntor. Exemplo, circuito 3, corrente igual a 7,1 A, 3 circuitos agrupados por eletroduto. Entrando na tabela 1, na coluna de 3 circuitos por eletroduto, o valor de 7,1 A é menor do que 10 A e, portanto, a seção adequada para o circuito 3 é 1,5 mm². E o disjuntor apropriado, 10 amperes. Exemplo, circuito 12, corrente igual a 22,7 A. 3 circuitos agrupados por eletroduto. Entretanto, entrando na tabela 1, na coluna de 3 circuitos por eletroduto, o valor de 22,7 é maior do que 20 e, portanto, a seção adequada para o circuito 12 é 6 mm² e o disjuntor apropriado é 25 A. Desta forma, aplicando-se o critério mencionado para todos os circuitos, temos, então tá a tabela aí com o número do circuito, a seção adequada, né, de fio, da bitola do fio, e o disjuntor adequado para aquele circuito, pessoal. Caso permaneçam dúvidas, presencialmente vamos sanar essas dúvidas na nossa aula prática, né, utilizando o quadro. Terceira etapa, verificar para cada circuito qual o valor da seção mínima para os condutores estabelecidos pela NBR 5410 em função do tipo do circuito. Lembrando que circuito de iluminação a partir de 1,5 mm². A partir, conforme se fizer necessário. Circuito de tomadas a partir de 2,5 mm², tá? Então esses são os tipos de cada um dos circuitos do projeto. A NBR 5410 estabelece as seguintes seções mínimas de condutores de acordo com esse circuito, tá? Então, como a gente já falou, iluminação a partir de 1,5 e força, que seria o composto de tomada, tanto de uso geral quanto de uso específico, a partir de 2,5 mm². Aplicando o que a NBR 5410 estabelece, as seções mínimas dos condutores para cada um dos circuitos do projeto são... Pronto. Aí agora ele já fez uma alteração conforme o estabelecido na NBR. Então agora já está um quadro mais adequado e apropriado ao circuito conforme a representação, tá? A tabela abaixo mostra as bitolas encontradas para cada circuito, após termos feito os cálculos e termos seguido os critérios da NBR 5410. Então tá aí determinado conforme a norma requer. Exemplo, circuito 3, 1,5 mm²,
é menor que 2,5 mm². Seção dos condutores 2,5. Circuito 12, 6 mm², é maior do que 2,5. Seção dos condutores 6 mm², tá? Comparando os valores das seções adequadas obtidas na tabela 1, página 94, com os valores das seções mínimas estabelecidas pela NBR 5410, adotamos para a seção dos condutores do circuito o maior deles. Em relação ao dimensionamento do disjuntor aplicado no quadro do medidor, para se dimensionar o disjuntor aplicado no quadro do medidor, primeiramente é necessário saber a potência total instalada, que determinou o tipo de fornecimento, o tipo de sistema de distribuição da companhia de eletricidade local, e de posse desses dados, consulta-se a norma de fornecimento da companhia de eletricidade local para se obter a corrente nominal do disjuntor a ser empregado. Nota: no caso da Eletro, a norma de fornecimento é a NTU-1. Então, tem que buscar as informações, pessoal, junto com a concessionária de energia local, entrar no site, lá muitas das vezes eles vão ter as informações necessárias, né? Exemplificando o dimensionamento do disjuntor aplicado no quadro do medidor, a potência total instalada 18.700 watts ou 18,7 kW, sistema de distribuição, estrela com neutro aterrado. Então, consultando a NTU-1 da concessionária de energia, né? Dimensionamento do ramal de entrada, sistema estrela com neutro, tensão de fornecimento 127/220 volts. Dimensionamento do dispositivo DR. Dimensionar o dispositivo DR é determinar o valor da corrente nominal e da corrente diferencial residual nominal de atuação, de tal forma que se garanta a proteção das pessoas contra choques elétricos que possam colocar em risco a vida da pessoa. Então, corrente diferencial residual nominal de atuação. A NBR 5410 estabelece que o valor máximo para esta corrente é de 30 mA. Não é 30 A não, viu, pessoal? É 30 mA. Corrente nominal. De um modo geral, as correntes nominais típicas disponíveis no mercado, seja para disjuntores DR ou interruptores DR, são 25, 40, 63, 80 e 100 A. Assim, pessoal, temos duas situações. Devem ser escolhidos com base na tabela 1, página 94. Note que não será permitido usar o disjuntor DR de 25 A. Por exemplo, em circuitos que utilizam condutores de 1,5 a 2,5 mm². Nestes casos, a solução é utilizar uma combinação de disjuntor termomagnético mais interruptor diferencial residual. Já os interruptores DR e DR devem ser escolhidos com base nominal de disjuntores termomagnéticos, a saber, aí tem a tabela, né? A corrente nominal do disjuntor é a corrente nominal mínima do DR, né? 10, 15, 20, 25, 25 A. A partir de então, 30, 40 de 40 em pé, 50, 60, 63, 70 vai usar aí um DR de 80 e assim por diante, né? Tá aí o nosso quadro do circuito geral, né? Nosso ambiente, a nossa residência. E nota: normalmente em uma instalação
Todos os condutores de cada circuito têm a mesma seção. Entretanto, a NBR 5410 permite a utilização de condutores de proteção com seção menor conforme a tabela. Então assim, pessoal, ó, até 16 amperes, não, perdoe, pessoal, até 16 milímetros quadrado usa-se o condutor de proteção de 16 milímetros quadrado, conforme se referenciar ali, ó, na tabela, ok? A partir de 16, você veja, se for um circuito de 25 milímetros quadrado, vai usar um sensor de condutor de proteção de 16. Um de 35, proteção 16, que é a metade, ok? O de 50, uso de 25 e assim por diante. A partir daí, ó, o de 70, o 35 usa a metade. 95, 50, 120, 70. E aí tá conforme explicitado na tabela, tá? A partir desse momento passaremos para o dimensionamento dos eletrodutos. Então vamos ver aí como que é feito o dimensionamento aí dos eletrodutos. Mas e o que é dimensionar eletrodutos? Dimensionar eletrodutos é determinar o tamanho nominal do eletroduto para cada trecho das instalações. O tamanho nominal do eletroduto é o diâmetro externo do eletroduto, expresso em milímetros, padronizado por norma. O tamanho dos eletrodutos deve ser de um diâmetro tal que os condutores possam ser facilmente instalados ou retirados. Para tanto, é obrigatório que os condutores não ocupem mais de 40% da área útil dos eletrodutos. Então, esse negócio de ficar empurrando condutor em excesso e utilizando muito a área útil do eletroduto ou do conduíte está errado, viu? Tem que deixar uma folga lá de 60%, olha. Então, considerando esta recomendação, existe uma tabela que fornece diretamente o tamanho do eletroduto para dimensionar os eletrodutos, né? Então tem aí o número de condutores no eletroduto, né? E o tamanho deles, tá? Conforme a tabela. Para dimensionar os eletrodutos de um projeto elétrico é necessário ter a planta com a representação gráfica da fiação com as seções dos condutores indicadas e a tabela específica que fornece o tamanho do eletroduto. Como proceder? Na planta do projeto, para cada trecho de eletroduto, deve-se: primeiro, contar o número de condutores contidos no trecho. Segundo, verificar qual é a maior seção destes condutores. De posse desses dados, deve-se consultar a tabela específica para se obter o tamanho nominal do eletroduto adequado a este trecho. Então, dimensionamento de alguns trechos dos eletrodutos do projeto. Então, dimensionando os eletrodutos do circuito de distribuição e botão de campainha, tá? O trecho do quadro de medição até o quadro de distribuição, o número de condutores 4, maior seção dos condutores 16 milímetros quadrado. Então tá ali, ó, número de condutores na coluna 4 e na linha seção nominal em milímetro quadrado 16. Ou seja, ele achou o tamanho nominal do eletroduto por 25 milímetros de diâmetro, né? Então, para esse trecho, é eletroduto de 25 milímetros. O trecho do quadro de medição até o botão de campainha, número de condutores 2, maior seção de condutores 1,5 milímetro quadrado, tá? Então já achamos aí, né, que o diâmetro 16 milímetros. Facinho achar a relação da coluna, né, que é o número de condutores, e da linha, que seria ali o diâmetro do maior condutor. Repetindo-se então este procedimento para todos os trechos, temos a planta indicada a seguir. Aí quanto mais vai passando,
Principalmente quando o cara pega o projeto em cheio para poder fazer a avaliação, ele leva um susto, tá? Mas você tem que analisar o projeto, como a gente está discutindo, em partes, pessoal. Tem que fracionar o projeto para conseguir compreender ele. Se você olhar no todo e querer entender de uma vez, você não vai entender. Você não vai entender. Tem que ter paciência, tem que ter cadência. Tanto que a instalação não vai ser feita num único dia. Pode ter certeza que não vai. Então você tem que ter uma maior paciência e cadência para administrar isso aí, tá? Os condutores e eletrodutos sem indicação na planta serão 2,5 mm² e diâmetro do eletroduto, né, de 20 mm respectivamente. Levantamento de material. Para realizar a execução do projeto elétrico residencial, precisa-se previamente realizar o levantamento do material, que nada mais é do que medir, contar, somar e relacionar todo o material a ser empregado e que aparece representado na planta residencial. Aí é o seguinte, aí vai da questão de empreendedorismo, da questão de noção de jogo de cintura de cada um na negociação, mas procure, pessoal, não exceder a quantidade de material, não pedir um absurdo de material que não vai ser utilizado, tá? Procure ter coerência e também não pedir muito menos do que é necessário, porque isso aí geralmente gera uma insatisfação do cliente, tá? Então, procure ser racional nisso aí. Sendo assim, através da planta pode-se medir e determinar quantos metros de eletrodutos e fios nas seções indicadas devem ser adquiridos para a execução do projeto. Para se determinar a medida dos eletrodutos e fios, deve-se medir diretamente na planta os eletrodutos representados no plano horizontal e somar, quando for o caso, os eletrodutos que descem ou sobem até as caixas. Então aí ele está dando aí uma dica, né? Tá dando aí uma dica de como fazer esse dimensionamento aí utilizando a planta baixa do projeto, né? Uma boa dica, né? Medidas do eletroduto no plano horizontal são feitas com o auxílio de uma régua na própria planta residencial. Uma vez efetuadas, essas medidas devem ser convertidas para o valor real através da escala em que a planta foi desenhada. A escala indicada para qual é a proporção entre a medida representada e a real, escala 1 para 100, tá? Significa que a cada 1 centímetro do desenho corresponde a 100 centímetros nas dimensões reais. Exemplo, escala 1 para 25, significa que a cada 1 centímetro do desenho corresponde a 25 centímetros nas dimensões reais. Você quer ter uma base para facilitar isso aí? Quando você pegar uma planta baixa num papel A4, que seja, você procura identificar ali as portas, se são portas padrões, e pega uma régua e procura saber qual o tamanho daquela porta no desenho. Por exemplo, se no desenho for 0,8 centímetro, você sabe que uma porta na vida real é 80 centímetros, tá? Então, se for 8 milímetros no desenho, 0,8 centímetros, é que vai equivaler na realidade 80 centímetros. Você tem logo uma relação aí de que essa proporção é 1 para 100, tá? Da escala. Medidas dos eletrodutos que descem até as caixas são determinadas descontando da medida do pé direito mais a espessura da laje da residência, a altura em que a caixa está instalada. Espessura da laje 0,15 metros. Pé direito 2,80 m, tá?
Olha aí a especificação e representação das alturas, tá? A inferior, no caso, 30 centímetros, 0,30 metros. A média, 1,30 m. E a alta, né, 2,20 m. Os interruptores, tá ali, 1 metro de distância, né? Quer dizer, a tomada embaixo, 30 centímetros, mais 1 metro dá 1,30 m a altura do interruptor. O quadro geral, no meio dele, 1,20 m, com a distribuição, né? Olha aí, ó. Saída alta, subtrair 2,20, interruptor e tomada média 1,30, tomada abaixo do quadro de distribuição 30 centímetros ou 1,20 m, ok? Ok, pessoal, vou encerrar essa aula por aqui, né? Devido ao alongamento, vai ficar muito longa a aula. Então vamos encerrar por aqui e depois nós retornamos.